O senador astronauta Marcos Pontes fez um impactante discurso propondo uma reflexão sobre as virtudes descritas no Sermão da Montanha. Ele disse: "Eu quero falar sobre a verdade, sobre a justiça e sobre a esperança, que são virtudes eternas que sustentam aqueles que não se curvam diante da tirania. Eu quero falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo no Sermão da Montanha e como eles iluminam o nosso caminho nos tempos difíceis que vivemos." O senador descreveu o cenário de brutal perseguição política e afirmou: "Ouçam bem, o sofrimento dos justos nunca é em vão. A história nos ensina que os que permanecem firmes na verdade sempre triunfam." Jesus alertou: "Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus." Isso significa que a perseguição não deve nos desanimar, mas sim nos fortalecer. Pontes prosseguiu: "Vejam o que acontece hoje no Brasil. Os que ousam questionar os desmandos dos poderosos são tratados como inimigos. Senador Girão sabe muito bem disso e fala muito disso. A censura avança, as liberdades são sufocadas e a verdade é distorcida. Mas saibam disto: não há mentira que resista para sempre. Não há trevas que possam apagar a luz da verdade." O senador apontou: "Cada homem e mulher que se mantém firme na verdade, que não se dobra às imposições injustas, que não negocia seus princípios por conveniência, o que algumas vezes é chamado de pragmatismo, é um farol de esperança nessa nação. Não podemos nos calar, não podemos nos esconder. A coragem de um só homem pode inspirar milhares, e a coragem de milhares pode mudar o destino de um país." Ele ponderou: "Os que caminham com a verdade nunca estão sozinhos. Foi assim com os profetas, com os santos, com os heróis de nossa história. Quando tudo parecia perdido, quando o mal parecia triunfar, a esperança e a perseverança dos justos foram a faísca que reacendeu a chama da liberdade." Astronauta Marcos Pontes louvou a coragem do cidadão comum que defende seus valores contra a opressão. "Sei que há uma revolta justa contra os abusos, contra a destruição de valores, contra a inversão moral que querem impor a nós e às nossas crianças. Mas não desanimem. Deus não abandona os que clamam por justiça. A história está cheia de exemplos de que a verdade, ainda que tarde, sempre se impõe. O Brasil precisa de homens e mulheres com essa coragem, precisa de pais e mães que ensinem seus filhos no caminho certo, que não deixem suas famílias serem destruídas por ideologias perversas ou narrativas enganadoras. O Brasil precisa de cidadãos que não aceitem passivamente a corrupção e a opressão. Precisa de líderes que governem com temor a Deus, com compromisso com a verdade, com amor pela pátria, com sensatez, com compaixão verdadeira, com serenidade e com sabedoria." O senador conclamou: "A esperança não está nas mãos dos poderosos, mas no coração daqueles que não se rendem. A vitória não pertence àqueles que hoje parecem dominar, mas aos que perseveram. Sejamos essa voz. Sejamos essa luz, sejamos essa força, porque a verdade sempre vence e os justos jamais serão esquecidos." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica.
Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, prezado, obrigado pela consideração e pelos votos de aniversário, né, a todos que hoje se lembraram, né, do aniversário também. É um dia importante e eu gostaria de aproveitar esse dia, né, foi por isso que eu esperei até agora também. O pessoal está até esperando para comemorar, mas por causa desse dia, aniversário, eu quis fazer um discurso diferente, um discurso especial, né? Nem de esquerda, nem de direita, referenciado nem à esquerda, nem à direita, mas referenciado acima, né? Como está ali, né? Acima de Rui Barbosa, ali com Jesus ali acima. Eu acho importante, nesses dias, nós pensarmos sobre isso. Então, aqui é um discurso especial, baseado nos ensinamentos de Jesus. Mas deixa eu começar falando o seguinte, eu não quero que ninguém veja isso pela visão da religião, né? Aliás, que nós ainda temos a liberdade de escolher aqui no Brasil e professar a nossa religião. Ainda temos. Quero que vejam além da religião, né? Vejam na aplicação das sábias palavras do Sermão da Montanha para o nosso dia a dia. É para ouvir com o coração, destacado de qualquer coisa. São palavras de sabedoria. Eu quero falar sobre a verdade, sobre a justiça e sobre a esperança, que são virtudes eternas que sustentam aqueles que não se curvam diante da tirania. Eu quero falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo no Sermão da Montanha e como eles iluminam o nosso caminho nos tempos difíceis que vivemos.
Cristo disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A frase mais atual para descrever o que nós vivemos agora? Quantos homens e mulheres de bem, que defendem a família, a fé, a liberdade e a pátria, não têm sido alvo de perseguições? Quantos não têm sido ridicularizados, caluniados, até mesmo silenciados, simplesmente por se recusarem a negociar os seus valores? Não podemos esquecer de Edneia Paiva, faxineira de 38 anos, mãe de 2 filhos, presa em 8 de janeiro de 2023, com um terço e uma Bíblia na mão, condenada a 17 anos de prisão pelo STF. Não podemos esquecer o Frei Gilson, atualmente, agora, nesse momento, que vem sendo perseguido simplesmente por expressar a sua fé e o que está na Bíblia. Mas ouçam bem, o sofrimento dos justos nunca e nunca é em vão. A história nos ensina que os que permanecem firmes na verdade sempre triunfam. Jesus alertou: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Isso significa que a perseguição não deve nos desanimar, mas sim nos fortalecer. Significa que quando enfrentamos a injustiça por defender aquilo que é certo, estamos do lado de Cristo e caminhamos com Ele. Vejam o que acontece hoje no Brasil. Os que ousam questionar os desmandos dos poderosos são tratados como inimigos. O senador Girão sabe muito bem disso e fala muito disso. A censura avança, as liberdades são sufocadas e a verdade é distorcida. Mas saibam disso, não há mentira que resista para sempre, não há trevas que possam apagar a luz da verdade. Cristo também disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós somos essa luz. Cada homem e mulher que se mantém firme na verdade, que não se dobra às imposições injustas, que não negocia seus princípios por conveniência, que algumas vezes é chamado de pragmatismo, é um farol de esperança nessa nação. Não podemos nos calar, não podemos nos esconder. A coragem de um só homem pode inspirar milhares, e a coragem de milhares pode mudar o destino de um país. No entanto, eu sei que muitos se sentem sozinhos, eu sei que há momentos de dúvida e de cansaço. Lembro que eu sou piloto de caça, e quantas vezes eu encarei tempestades sozinho dentro do avião, e estou aqui para contar essa história, porque eu fui lá para cumprir a minha missão, mesmo que fosse sozinho. Mas lembrem-se, os que caminham com a verdade nunca estão sozinhos. Foi assim com os profetas, com os santos, com os heróis da nossa história. Quando tudo parecia perdido, quando o mal parecia triunfar, a esperança e a perseverança dos justos foi a faísca que reacendeu a chama da liberdade. E Jesus também disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sei que há uma sede de justiça em nosso país. Sei que muitos clamam por um Brasil onde o certo seja reconhecido e o errado corrigido. Sei que há uma revolta justa contra os abusos, contra a destruição de valores, contra a inversão moral que querem impor a nós e às nossas crianças. Mas não desanimem. Deus não abandona os que clamam por justiça. A história está cheia de exemplos de que a verdade, ainda que tarde, sempre se impõe. O Brasil precisa de homens e mulheres com essa coragem. Precisa de pais e mães que ensinem seus filhos no caminho certo, que não deixem suas famílias serem destruídas por ideologias perversas ou narrativas enganadoras. O Brasil precisa de cidadãos que não aceitem passivamente a corrupção e a opressão. Precisa de líderes
que governem com temor a Deus, com compromisso com a verdade, com amor pela pátria, com sensatez, com compaixão verdadeira, com serenidade e com sabedoria. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que significa essa serenidade, essa mansidão? Certamente não significa fraqueza, nem passividade diante do erro. Ser sereno não é ter calma e aceitar tudo. Ser sereno é ter a força da verdade sem ceder a ódio. É resistir sem ser contaminado com o mesmo veneno daqueles que nos perseguem. Aquele que se mantém íntegro, que não se deixa corromper pelo desejo de vingança, que luta com sabedoria e dignidade, esse sim, herdará a terra. O Sermão da Montanha não foi um discurso para um tempo específico, ele é um chamado eterno para todos aqueles que desejam viver segundo a verdade e a justiça. E hoje, mais do que nunca, precisamos responder a esse chamado. Portanto, independentemente de religião, estudem com atenção essas palavras e não tenham medo. Como disse Cristo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A esperança não está nas mãos dos poderosos, mas no coração daqueles que não se rendem. A vitória não pertence àqueles que hoje parecem dominar, mas aos que perseveram. Sejamos essa voz, sejamos essa luz, sejamos essa força, porque a verdade, ela sempre vence. E os justos jamais serão esquecidos. E por falar em esquecer, eu queria lembrar de uma frase do Gandhi aqui, que eu acho que é bem pertinente para esse momento, e que muita gente passa essas dificuldades hoje. Ele dizia assim: quando me desespero, eu me lembro que ao longo de toda a história, o caminho da verdade e da justiça sempre venceu. Existiram tiranos e assassinos, e durante algum tempo eles pareciam invencíveis, mas no final, todos eles sempre caíram. Lembre-se disso. Sempre. Queria, presidente, eu não posso deixar, se o senhor me permitir, claro, de fazer aqui uma parte para o senador Marcos Pontes, presidente Laércio, desse discurso antológico que ele acaba de fazer no dia do seu aniversário, que tem uma simbologia muito forte. O senador que chegou há pouco tempo na casa, 2 anos, chegou junto com o senhor, né, nessa legislatura, mas já tem um histórico que é admirado pelo Brasil, não apenas no trabalho no ministério que ele fez, no governo anterior, da ciência e tecnologia, mas também que é o único brasileiro, aliás, no hemisfério sul, é o único que conseguiu chegar de todo o hemisfério sul a uma estação espacial, pela sua persistência, resiliência, talento, dedicação. E ele faz um discurso muito corajoso nesse momento, onde as pessoas onde existe uma perseguição forte a quem é cristão, no mundo todo. A gente está vendo o que está acontecendo na Síria. E uma imagem que já é um pouco anterior, dos cristãos levantando a bandeira, andando nas ruas e dizendo: olha, podem vir, com muito amor, podem vir para nos caçar, para fazer o que quiser, mas nós estamos com Cristo. E aquilo, essa imagem eu vi ontem, coincidentemente, é de arrepiar, né? E a gente está vendo aqui no Brasil a mesma coisa. Eu vou falar daqui a pouco sobre o aparelhamento das instituições no Brasil para promover tudo aquilo que o Cristo não quer. Defende, são princípios, valores, Cleitinho, aborto, droga, ideologia de gênero. As instituições foram aparelhadas e estão agindo no sentido dessas mazelas
crescerem dentro do coração do mundo e pátria do Evangelho, que é o Brasil. O Brasil é fabuloso. Católicos, evangélicos, espíritas, todo mundo junto, unido pelo Cristo. Aqui a gente se dá super bem no Brasil. E essa é a nossa força. E o senhor faz um discurso que algum espírita que possa estar aqui, eu sou espírita, mas não tenho essa sensibilidade de ver, mas você pode ter certeza que o senhor está fazendo uma limpeza aqui, nesse Senado, que muitas vezes é movido por interesses pessoais, Isso. por interesses partidários, de projeto de poder. E o senhor traz lucidez e traz muita serenidade na sua fala. Parabéns duplamente pelo seu aniversário também. Obrigado, senador Girão. Obrigado, presidente.